Meu nome é Stephanie, né? Eu tenho 19 anos. Eu passei no curso de História, na graduação, né, na Universidade de São Paulo. Sou de São Paulo mesmo, em Osasco. Eu conheci estratégias vestibulares através do YouTube, quando eu estava procurando plataformas, aulas para poder me ajudar a auxiliar no processo de vestibular. E aí eu acabei conhecendo a plataforma, assisti a aula e depois consegui adquirir o curso. O que eu mais gostei no Estratégia de Vestibulares, né, além do material PDF, que não é muito grande, mas é bem sintetizado e com tudo que é necessário, são as videoaulas que me ajudaram muito. E assim, de todos os pacotes, o que mais me chamou a atenção e diferencial foi o Sprint, o Vest, que me ajudou muito na primeira fase. Justamente por causa das videoaulas que me ajudaram a fazer as provas, né, com auxílio dos professores. E o que eu mais gostei, assim, do Estratégia, os professores que mais me chamou a atenção, foi o de Humanidades, a Prof. Ale Lopes, que inclusive eu comprei o pacote de História para me ajudar na segunda fase, que era a minha específica. Então, assim, num todo, eu só tenho elogios para a plataforma, né, e a forma como eles abordam. Sim, eu indicaria Estratégia, inclusive né, no processo, quando eu estava estudando, e os meus amigos vestibulando, eu indiquei, sobretudo o Sprint, né, que era uma forma de revisão e aprender o conteúdo, e além de conhecer, né, a banca que a gente estava prestando. Teve um momento específico. Quando eu decidi que eu queria graduar, né, entrar na área de História, eu estava no primeiro ano do ensino médio. Foi depois de uma aula de História, né, no início do ano, e eu fiz a prova e eu tirei 9,5, e era uma prova objetiva e discursiva. E aí foi que me deu um start, que além de eu ter tirado uma nota boa, eu gostava de estudar a matéria. Era a matéria que mais me chamava a atenção na grade do ensino médio. Então, ao longo do segundo e terceiro ano, eu já tinha ideia do que eu queria prestar. Só que tive noção mesmo qual universidade eu queria específica no início do terceiro ano, quando eu fiz uma pesquisa sobre a minha área, né, de atuação e as melhores universidades, e estava em primeiro a USP, a Universidade de São Paulo, que foi a no qual eu passei. Então, eu conheci a Lilia Schwartz, que é uma historiadora e antropóloga brasileira, né, que eu me inspiro muito nela, que inclusive é professora do Departamento de Antropologia da universidade que eu passei. Foi pesquisando livros de historiografia, né? Eu conheci bastante historiadores, sobretudo homens, mas o que mais me chamou a atenção foi ela, né? Que inclusive ela é especializada na história do Brasil. E se for para falar um dos meus livros favoritos dela, é Brasil, né? Uma biografia, que foi escrita com a Heloise Starling, outra historiadora, que é enorme, inclusive me ajudou. E no pacote Sprint FUVEST, na verdade no pacote da Prof. Ale Lopes, nas aulas tinha trechos do livro da Lília, nas aulas de História do Brasil. E aí que me chamou mais ainda a atenção. Então, eu conheci, né, eu decidi que queria fazer História justamente porque gostei da matéria e por causa de uma professora do ensino médio. Né? Inclusive, ela me deu aula no primeiro ano, né, no segundo e terceiro foi outra que também me inspirou muito, mas essa específica, né, que quando eu entrei no ensino médio eu ainda não tinha noção de o que eu queria fazer. E foi aí que eu descobri. Tive apoio dos meus amigos, inclusive, né, que me incentivaram muito, desde o primeiro, do segundo ano do ensino médio até o terceiro, quando eu decidi que ia me graduar em História. Minha família também, né, mas ainda assim queriam que eu fizesse arquitetura, porque eu fiz um curso de design de interiores. Mas ficaram muito felizes que eu passei, né, na graduação que eu queria. Para poder continuar estudando para o vestibular, que não foi fácil, precisava de ter motivação quando me batia o desânimo. E assim, tava tudo equilibrado. Tinha um dos motivos, o primeiro, era que meu curso, né, era o melhor, né, dessa área nessa universidade, na USP. Tanto que eu até fiz um desenho, né, do logo da USP e coloquei em cima para poder continuar motivando. Outras partes da motivação era conseguir entrar, né, na universidade, estudar a área que eu gostaria e ser uma pesquisadora, né, trabalhar em pesquisa. Tanto que grande parte do momento do vestibular, minha área, às vezes que eu estava descansando, eu estava lendo alguma matéria, algum artigo relacionado com história. Foi um processo, 2020, eu falo que foi um ano de resistência e resiliência. Né? Foi um ano de pandemia, foi um ano que eu decidi estudar para prestar um vestibular que não era fácil. Né? A FUVEST todo mundo sabe, conhece como é uma prova difícil. Eu tive que ter muita disciplina e autonomia, porque estudar em casa, online, com a plataforma, a gente tem que ter, né, uma responsabilidade, uma disciplina. Eu montei, fiz um cronograma, como eu sou muito diurna, eu estudava de manhã, ao longo da manhã, então a minha rotina era levantar às 6, fazer tudo que era necessário para 8 horas da manhã eu já estar sentada estudando.
E como eu tenho maior facilidade de humanidades e caminhava para ciência, natureza e matemática, eu colocava humanidades exatas no mesmo dia para poder não ficar tão saturada, né? Então, assim, tinha vezes que eu estudava, ficava das 8 da manhã às 5 da tarde, às vezes das 8 da manhã às 8 da noite, né? Fazendo intervalo. Intercalando com leitura, lista de exercício, as aulas. E, assim, foi um processo muito difícil. Mas não tanto, né? Estudar com a questão no cenário que a gente estava, uma crise sanitária, né? A pandemia e a ansiedade ainda, né? Porque é impossível falar de estudar para o vestibular sem falar de ansiedade. Nossa, assim, para me ajudar, né, para esse momento de lazer, além de assistir série, que acho que faz parte, ler livros, eu usava muitas vezes as redes sociais, né? O Twitter, o WhatsApp, essas coisas. Além de ver notícia, me ajudava com notícia, me ajudava com coisas de entretenimento. Também eu tenho um hobby que eu gosto de desenhar. Então, quando eu já estava cansada, né, de ficar escrevendo, de ficar vendo, né, consumindo bastante conteúdo, eu parava e desenhava. E muitas vezes eu desenhava coisas que tinham a ver com o que eu tinha visto na matéria, né? Então, acabava misturando. Mas não foi 100% do tempo só estudando. Eu tive que intercalar com entretenimento, lazer, descanso, porque seria muito mais difícil, né? E meu cérebro precisava descansar. Os desenhos acabava trabalhando nas duas áreas, né? Era de lazer e entretenimento, mas muitos desenhos eu fazia relacionado com a matéria que eu via, né? Então, meio que ajudou. Dependia muito do momento. Então, quando faltou mais ou menos 2 semanas para a segunda fase, aí ficou mais intensivo, né? Eu não estava vendo conteúdo novos, porque eu já tinha visto, mas eu revisava através das provas antigas. Então, eu pegava as provas de segunda fase, inclusive o sprint ajudou na parte de geografia e história, né? E português, que tinham questões discursivas. E eu pegava as provas antigas e fazia resolução e comparava. Eu só fui mesmo descansar os 2 dias antes, que era para relaxar, porque se eu continuasse estudando, né, pelo menos até um dia antes, eu ia ficar muito saturada. Mas depois que a gente passa para a segunda fase, eu acho que a ansiedade é muito maior, porque é como se a gente estivesse com um pé lá dentro já. Quando eu fui fazer a segunda fase, eu tenho um método muito engraçado, porque eu preciso me sentir confortável para fazer a segunda fase, do mesmo jeito que eu fazia simulados. Então eu lembro, né, que até o aplicador do engraçado, que quando ele começava a ler a prova, eu tirava o tênis, colocava embaixo da mesa, ficava de meia, e quando entregava a prova, a minha estratégia era começar a fazer as primeiras questões, que eram as mais fáceis. Isso eu aprendi, né, por causa da prof. Ale, que explicou. Que aí depois eu fui comparar as provas que eu estava fazendo, e realmente, as primeiras questões eram as mais fáceis. Então, quando foi a específica, eu fazia 2 de geografia, 2 de história. E eu intercalando e pegando aqueles que eu tinha a maior facilidade para fazer, inclusive porque a prova é escrita, né, então eu não podia perder muito tempo. E é uma prova muito densa mesmo. Eu lembro que a minha mão saiu assim doendo de tanto que eu escrevi. Eu consegui fazer toda a prova, né, nesse método. Indo das mais fáceis até as mais difíceis. Como eu tinha maior facilidade na área de história, né, comecei por essa prova. Durante o processo de prestar o vestibular, é basicamente 1 ano, né, contando com segunda fase. Ao longo desse processo de estudar, a gente se questiona se vale mesmo a pena. As noites que a gente muitas vezes não consegue dormir porque está ansioso, ou a rotina que muitas vezes se torna cansativa quando chega já na metade do ano, mas vale muito, muito a pena. Eu não me arrependo de ter feito o que eu fiz, de ter estudado, de ter tido uma rotina muitas vezes muito intensa, né, para pensar, muitas vezes de 10 horas eu passava assim, estudando com intervalo, e vale, porque quando a gente vê o nosso nome ali na aprovação da segunda fase, que a gente foi convocado, já é uma alegria muito grande. Quando a gente vê o nosso nome na lista dos aprovados, nossa, é uma felicidade de que não cabe em mim, que até agora eu tô incrédula. E eu só paro para pensar, quando saiu o meu nome, veio um flashback na minha cabeça de tudo aquilo que eu estudei, todas as vezes que eu parei, né, para sentar, para estudar, para fazer redação, para ver conteúdo, muitas vezes conteúdos que eu não tinha facilidade, e eu faria tudo de novo se fosse necessário. Olha, se eu pudesse voltar, Stephanie agora aprovada na USP, voltar para Stephanie vestibulanda, falaria para continuar, né, e que tudo bem ficar duvidando, porque vai valer a pena.
só indicaria para começar, tipo, pegar mais firme assim na parte de ciências da natureza, né? Porque foi a área que eu fiquei mais tempo estudando, então, justamente porque era a área que eu tinha dificuldade, eu já começaria estudando logo essa parte do que os humanos que eu tinha facilidade, né? Mas eu só não ia dar spoiler que eu tinha sido aprovada, né? Eu fiquei a perder a graça. Eu tenho amigos vestibulandos, então eu sempre dou dicas. Eu falaria para, primeira coisa, não desistir, continuar estudando, porque vai render, né? Esse estudo vai render frutos, porque eu sou um exemplo que deu certo, né? Que rendeu. E diria para começar a se dedicar muito mais, por exemplo, nas matérias que tem dificuldade, porque esse vai ser o diferencial na primeira fase para acumular pontos para a segunda, né? Para a FUVEST. Daria dica também para galera que vai fazer, que já sabe a específica, foi a estratégia que eu utilizei. Ao longo do ano, eu fazia as questões de história, geografia, português, as objetivas de primeira fase, intercalava com questões de segunda fase. Já era uma preparação para no final, quando fosse revisar, porque tem uma estratégia, né, de escrita da segunda fase. Então, a galera que já sabe a específica faz isso, intercala primeira e segunda fase ao longo do estudo, porque quando chegar no final, vai ser muito mais fácil fazer uma segunda fase do que se você pegar só para fazer durante aquele intervalo de um mês que a FUVEST dá, né, até o dia da prova. As aulas já vão começar, né, no dia 12 de abril. E assim, eu tô muito ansiosa, eu tava conversando com os veteranos que já estão lá, né? E eu já sei a minha grade de matérias, eu já dei até uma olhada nos textos, né, na bibliografia que eu vou ler. Mas ainda assim, é muito abstrato, eu acho que eu só vou saber mesmo a sensação quando pegar pra estudar. Mas eu acredito que eu acho que vai ser muito melhor do que as minhas expectativas. Eu acho que não dá nem pra imaginar, né, como que vai ser.